Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e quero dizer para vocês que não poderia ter sido pior e ainda mais desanimadora a reação do governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, diante da questão do pedágio no quilômetro 45 da Mogi Dutra, que foi levado até ele pelo prefeito de Mogi, Marcos Melo, seu companheiro de partido, na tarde da última sexta-feira em São Paulo. Colocado à frente do tema pelo prefeito mogiano, Dória tangenciou o máximo que pôde e, contrariando o que ele próprio pregou no início de seu mandato, acabou ficando em cima do muro diante de uma questão de vital importância para todos os mogianos que simplesmente abominam a ideia da criação de um pedágio na saída da cidade em direção a São Paulo e ao Vale do Paraíba. Segundo relatou o prefeito de Mogi, ao reforçar o pedido pela não instalação do equipamento de cobrança pelo uso da Mogi Dutra, Dória simplesmente se omitiu sobre a questão e disse ainda, conforme o prefeito de Mogi, que o assunto deverá ser tratado com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, porque são os técnicos que estão estudando esse pedido. Marcos Melo teria reforçado que não seria justa a instalação do pedágio, já que os mogianos iriam pagar uma conta pela privatização das estradas que servem ao litoral norte e sul do estado de São Paulo. João Dória, no entanto, manteve a mesma posição, o que dá a impressão de que o estado de São Paulo é um estado sem comando e que se encontra submetido aos humores da tecnocracia que toma conta da Artesp, a quem cabe as decisões sobre os assuntos que mexem com toda uma comunidade como a do Alto Tietê. Ao transferir para a Artesp a responsabilidade pelo pedágio da Mogi Dutra, o governador deixa evidente a falta do comando que ele sempre alardeou desde que venceu as eleições. Aliás, venceu com a ajuda importante de Mogi das Cruzes, um dos poucos municípios da região onde ele superou seu maior adversário, Márcio França, no pleito passado. E justamente a cidade que lhe deu apoio na hora em que ele mais necessitava, é a que vem sendo tratada dessa forma pelo governador, que jogou sobre a Artesp a responsabilidade pela decisão de algo que vem mobilizando toda a comunidade que tenta, a todo custo, evitar o tal pedágio. Se depender somente da Artesp, é evidente que o pedágio vai ser instalado mesmo contra a vontade dos mogianos e dos demais moradores do Alto Tietê. Afinal, foi nos gabinetes refrigerados de tal agência que um bando de burocratas insensíveis decidiu pela instalação do pedágio na Mogi Dutra, que tem um só objetivo: atrair, com sua condição de caça-níquel, a atenção de empresas para o processo de privatização das estradas do litoral paulista. Afinal, o movimento de veículos diários na Mogi Dutra é muito superior, por exemplo, ao da Mogi Bertioga e até mesmo de outras estradas que fazem parte do pacote de concessão orquestrado pelos tecnocratas da Artesp. Infelizmente, eu repito, a posição do governador não poderia ter sido pior do que foi ao ser questionado sobre o tema por um companheiro e presidente de seu partido aqui na cidade. Mais do que jogar um banho de água fria sobre a população de Mogi e região, a resposta do governador, se for mantida até o fim, não deixa outra alternativa ao prefeito e demais integrantes do PSDB local, senão a busca de uma outra legenda. Afinal, como é que eles irão explicar aos seus eleitores, em pleno ano eleitoral, que a legenda tucana em Mogi não conseguiu mudar a opinião do governador e da Artesp em relação ao tal pedágio da Mogi Dutra? João Dória parece que ainda não percebeu, mas está brincando com fogo. Mogi das Cruzes já deu mostras de sua força diante de outros governos estaduais, quando estes queriam empurrar, por exemplo, goela abaixo da sua população certos absurdos, como o lixão da Galvão, um segundo cadeião e até trocar os nossos centenários trens de subúrbio por um bondinho que é conhecido pela sigla VLT.
A posição do governador diante da questão que lhe foi colocada pelo prefeito Marcos Mello certamente servirá para fazer com que o movimento Pedágio Não ganhe ainda mais força e intensifique seus protestos contra a proposta da Artesp. Afinal, não é possível acreditar que aquele político que prometia tirar o PSDB de cima do muro continue transferindo responsabilidades para um grupo de tecnocratas pouco afeitos às questões políticas e eleitorais que envolvem uma situação como essa de Mogi das Cruzes. Está na hora de João Dória demonstrar um mínimo de gratidão à população que confiou nele e que lhe deu uma bela vitória sobre seu adversário no pleito passado. Esta população não pode e nem merece ser tratada desta maneira. Há ainda, para o governador João Dória, tempo suficiente para assumir as rédeas dessa questão e fazer coro aos milhares de mogianos e moradores do Alto Tietê que já optaram pelo slogan "Pedágio na Mogi Dutra, não". E vamos agora falar um pouquinho de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou neste último final de semana a mais nova atualização do eleitorado de Mogi das Cruzes, que estará apto a votar nas eleições de outubro. As mulheres continuam sendo maioria. Mogi das Cruzes tem hoje 318.021 eleitores, sendo 168.456 mulheres, o equivalente a 53% dos votantes, enquanto os homens somam 149.565 eleitores, ou seja, 47% do total. A maior parcela desses votantes, o equivalente a 25%, está na faixa etária entre 45 e 59 anos, um eleitorado de faixa etária aparentemente conservadora. Outros 21% estão na faixa entre 35 e 44 anos, e a menor quantidade de eleitores está justamente na faixa jovem. São 14% com idade entre 16 e 24 anos. Uma outra característica que merece ser analisada quando o assunto é eleição municipal. Conforme o grau de instrução, o eleitorado de Mogi está dividido dessa forma: 48% possui ensino médio, enquanto 31% possuem apenas o ensino fundamental. E apesar de ser uma cidade de característica universitária, apenas 20% dos eleitores de Mogi possuem ou estão cursando o ensino superior, um número relativamente baixo, se analisadas as chances que a cidade oferece para se frequentar uma faculdade ou mesmo uma universidade. Estes números são muito importantes para quem vai analisar as campanhas para vereador e prefeito na cidade. E é o que fará amanhã, dia 11, o cientista político Rubens Figueiredo. Ele vai estar em Mogi das Cruzes a convite do comando do PSDB local para uma conversa com os pré-candidatos a vereador e filiados do tucanato local. O encontro será no espaço Quebec Eventos, na Vila Oliveira, a partir das 6h30 da tarde. Figueiredo deve traçar um panorama da política nacional e orientar os candidatos tucanos sobre a campanha que está aí se aproximando. O cientista político conhece Mogi das Cruzes como poucos, afinal, ele atua como consultor de campanhas eleitorais desde os tempos do ex-prefeito Jundiabe, tendo passado por Marco Aurélio Bertaioli e pelo atual prefeito Marcos Mello. Coincidência ou não, o certo é que os candidatos a quem ele ofereceu consultoria em Mogi, todos se elegeram, a maioria deles no primeiro turno. E além de conhecer a fundo a política local, Rubens Figueiredo é capaz de oferecer a seus interlocutores uma análise aprofundada, porém concisa e muito verdadeira, da política nacional e estadual. Autor de vários livros sobre administração pública e política, o consultor é sempre ouvido por jornais e emissoras de rádio como Jovem Pan e Bandeirantes para comentar assuntos polêmicos da política e de governos. Uma palestra que merece ser acompanhada de perto. E para encerrar, o último comentário do dia. Foi por pouco, mas o prefeito Marcos Mello parece ter se livrado neste ano da famosa maldição do IPTU,
que o atingiu no começo do seu governo, assim como o governo de seus antecessores mais recentes, Jundiabe e Marco Bertaioli. Mesmo tendo se limitado a aplicar apenas o valor da inflação do ano passado para reajustar o imposto, no final da semana passada houve um início de movimentação para que o pagamento da primeira parcela do IPTU fosse adiado, já que muita gente até então ainda não havia recebido o carnê para a devida quitação. Os Correios, entretanto, agiram a tempo e conseguiram, na última sexta-feira, dar por encerrada a missão de entrega de todos os carnês na cidade. Com isso, Melo conseguiu se livrar, pelo menos até agora, da maldição do IPTU de 2020, a ponto de já haver anunciado na mesma sexta-feira passada que 29 mil munícipes já haviam efetuado o pagamento do imposto de forma antecipada. O prefeito torce para que a calmaria continue e que a tal maldição do IPTU seja esquecida, ao menos neste ano de eleições. Eu sou Darwin Valente e espero contar com a sua audiência amanhã em mais uma edição do podcast Informação. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!